dia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Febraban Tech 2022, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, que está realizando aqui este ano a sua 32ª edição. Eu sou a Adriana Giorgiani e foi com enorme satisfação que eu aceitei o convite para vir aqui na Febraban Tech apresentar neste auditório todos os painéis. Sejam bem-vindos ao auditório Inovação e Novos Negócios. Eu tenho aqui para falar para vocês alguns lembretes, a começar pela programação do evento. Para que vocês possam acompanhar a programação completa e atualizada, pode ser via QR Code que está no verso do crachá de vocês. Somente acessar, ok? Pode ser também através do site febrabantech.com ou, se preferir, aqui nós temos uma TV, como em todos os auditórios, perfeito? O Febraban Tech também está oferecendo Wi-Fi gratuito para todos os participantes. Aqui no rádio, no fone de ouvido, nós temos o canal oficial deste auditório, que é o 8. Quando tivermos apresentações de palestrantes internacionais e vocês quiserem ouvir em português, o canal é o 9. E se quiser ouvir em inglês, o canal é o 10. E último lembrete para todos. A Febraban Tech vai estar recebendo com maior carinho, com muita animação, os seus 156 patrocinadores e expositores que estão aqui no evento apresentando o que há de mais inovador no mercado. E para encerrar, vocês podem avaliar o Febraban Tech e ajudar a construir edições mais inovadoras a cada ano. E como vocês podem fazer essa avaliação? Ao final de cada painel, nós teremos aqui no telão um QR Code. Ou também, no final do dia, vocês vão receber um link no SMS. Eu conto com a participação de vocês, tudo bem? Então tá joia. Agora eu chamo ao palco para darmos início ao primeiro painel do dia. O painel abordará o tema A Revolução Global e o Futuro do Mercado Financeiro, aqui no espaço da Forces. Então eu convido ao palco neste momento Cristiano Valverde, Head de Crypto e Blockchain da Forces. Por favor, Cristiano. E também o Fúvio Máscara, por favor, cientista-chefe também da Forces. E neste momento, para iniciar o painel, eu passo a palavra ao Cristiano. Pessoal, bom dia, todo mundo me escuta? Legal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a revolução global e o futuro do mercado financeiro. Mas você já tem incorporado em seu negócio tecnologias como blockchain, criptomoedas, tokenização e mais outros tantos termos que serão habilitadores para adequar os seus produtos ou serviços? Como se constrói tudo isso? Quais as vantagens que pode se tirar desse negócio entrando no começo? Acho que a gente vai explorar todos esses temas e a gente espera, ao final desse painel, passar uma ideia bacana para vocês do que está acontecendo em termos de blockchain as a service e tokenização. Eu sou o Cristiano Valverde. Eu sou o Fúvio Mascara e nós somos a Forcis, uma empresa que está há 22 anos no mercado, construindo soluções disruptivas no mundo digital, presença global, e vamos desmistificar todas essas tecnologias e todo esse futuro digital que está por vir com Web 3.0, metaverso, NFTs e muito mais. Estamos agregando na Forcis o braço de blockchain e criptomoedas. E com ele nós vamos ter tecnologias plug and play para ligar no seu negócio e adequar os seus produtos ou serviços. Mas antes de começar tudo isso, vamos entender como essa história toda começou. E eu esqueci de passar os slides, mas essa história começou com a tecnologia do dinheiro e a história do dinheiro, onde se começa há milhares de anos atrás com o escambo, passando por metais preciosos, avançando para moedas de metal, as primeiras moedas cunhadas ainda antes de Cristo, muito tempo depois para o papel moeda, cartões, e teve aquele período, o padrão ouro. O padrão ouro foi um período onde, para cada cédula de dólar, existia um lastro ao seu valor referente em ouro. Porém, esse padrão ele teve o seu fim decretado por Richard Nixon
e esse padrão não existe mais. Mas a evolução continuou e chegamos à evolução da nova economia digital na década de 90 com a internet, e com a chegada da internet abriu-se um leque de oportunidades, inclusive com o surgimento das primeiras transações eletrônicas, dinheiro eletrônico, e pouco tempo depois com a chegada do Bitcoin em 2008. O paper do Bitcoin foi em 2008, porém as primeiras transações foram no começo de 2009, onde validou-se a prova de conceito e ele está rodando até hoje. Mais algum tempo depois, em 2011, começaram a surgir as outras criptomoedas. A primeira foi a Litecoin, seguida de Dash, Monero, Ripple, Ethereum, entre outras tantas. Hoje, nós temos mais de 11 ou 12 mil criptomoedas. E tudo para chegar nos dias de hoje. A gente está na iminência da troca da fase da internet. A gente está saindo da Web 2.0, que ainda estamos, a Web da interatividade, estamos indo para a Web 3.0, que é a Web da descentralização. Eu vou explorar ela um pouquinho mais. Porém, olha como é que o mundo está hoje. Quer dizer, como é que pode, com tanta tecnologia, a gente está vendo conflito na Rússia e na Ucrânia, na Europa, China, crises imobiliárias, queda do PIB dos Estados Unidos. Então, uma série de ativos ou até de investimentos que estão sendo feitos em países que são notoriamente fortes, caindo por terra hoje. E aí, todos os clientes como a gente e até os próprios bancos tentando diversificar o seu portfólio com outros tipos de ativos que vêm junto com essa economia e junto com a Web 3.0. E aí, eu acho que é importante a gente entender para onde que tudo isso vai. Então, a gente percebe que algumas empresas do setor bancário e financeiro já estão se adiantando e estão preparando os seus verticais sobre o tema. A gente vai explorar isso daqui a pouquinho. Acho que é importante mencionar que antes mesmo dessa indústria financeira estar fazendo esse trabalho, e mesmo que isso seja uma coisa realmente financeira, existe todo um ecossistema em volta que vai se fazer valer disso. A indústria de games, indústria de fantasy, tudo isso é uma indústria a ser explorada hoje pela indústria financeira. E eu gostaria de falar aqui algumas características que vão envolver essa nova tecnologia e alguns tipos de token que vão fazer parte delas, na realidade já estão fazendo. Eu vou começar com as stablecoins. As stablecoins nada mais são do que são tokens pareados um para um com algum tipo de ativo. Sejam esses ativos metais preciosos, fiat, que é a moeda fiduciária, ou mesmo criptomoedas. E além dos metais preciosos, até alguns outros tipos de commodities, como fertilizantes, petróleo e alguns outros. O mais engraçado é a gente ter falado agora há pouco de história, de que o padrão ouro acabou. Mas o que a gente está vendo com as stablecoins é exatamente um movimento muito parecido. Você ter ativos fixos que são fortes do mercado e você poder, de alguma forma, transformar esse ativo fixo, transformar esse lastro que você tem financeiro em alguma coisa digital, de novo, indo na linha do mundo digital, indo na linha dessa nova economia. E, para não deixar de falar, nós temos um token, um para um, uma stablecoin pareada com o real. Mas vale lembrar, ainda não é o token do real digital oficial do Banco Central. Esse, segundo o anúncio do Banco Central ano passado, deve ir para a produção ano que vem, a partir do ano que vem. E aí sim eu acho que começa uma conversa de regulação mais bem estruturada, que é onde a economia, principalmente brasileira, precisa chegar para a gente ter essa nova tecnologia maturada e pronta para ser consumida, que está acontecendo já. Outro tipo de token que ficou bastante famoso são os NFTs, ou NFTs, No Fungible Tokens. São os tokens não fungíveis. E eles estão muito hoje no campo das artes digitais. E eles ficaram particularmente famosos com esse cavalheiro aqui, onde lá em janeiro e fevereiro desse ano, ele adquiriu 2 desses tokens e, passado mais algum tempo, salvo engano, em abril, ele adquiriu um terceiro, que são esses 3 aqui, essas 3 obras de arte, e ele investiu algo em torno de 6 milhões de reais. Só que o curioso disso é que, por causa do ecossistema que foram desenvolvidos, essas coleções, elas oferecem uma série de benefícios para os seus token holders. Então, dos 6 milhões de reais que o Neymar investiu, ele já teve em dividendos mais de R$1 milhão, eu não sei precisar exatamente, mas foi anunciado na grande mídia. Aonde isso vai parar? Eu não sei, mas o que eu posso dizer, o que nós podemos dizer em termos de Forsys é, ele não vai parar no campo das artes digitais, ele vai ser um habilitador, uma chave habilitadora para o metaverso. E para o que vai ser o conceito do metaverso, que ainda está em maturação.
E provavelmente o que a gente já viu é que ele já é chave para ingresso de shows e determinados espetáculos, e como ele tem a capacidade de armazenar metadados, as possibilidades são praticamente infinitas. É importante lembrar também, no caso do NFT, que ele remonta muito também um pouco da nossa história, a história de talvez a maioria que esteja aqui. Quem nunca quis ter aquela figurinha carimbada, né, daquele álbum de figurinha da Copa, ou daquele álbum do Rock in Rio de 85, onde você tinha que trocar uma figurinha por 10 figurinhas do coleguinha. Aqui nós estamos falando mais ou menos do mesmo conceito. Você vai ter um item colecionável que pode ser único e que tem um valor muitas vezes alto e inestimável. Você vai ter algum tipo de colecionável que seja numerado, portanto, olha, eu vou sair com 10 mil séries desse item. Então só 10 mil pessoas vão ter essa série. E vale explorar também que a indústria de jogos está se fazendo valer muito do conceito do play and earn, né, de jogar e ganhar, muito baseado nessa economia dos NFTs e das criptomoedas. Queria abordar um pouco os aspectos e características do que vem por aí, do que já está acontecendo, iniciando a acontecer na Web3. Então a Web3 é a web da descentralização. É a web muito diferente da web que ainda estamos no finalzinho, a web da interatividade, que é a web 2.0. Na web 3 é praticamente o oposto. Tudo que você oferece dos seus dados pessoais hoje para as redes sociais vai ser a web da privacidade, a web onde você, o usuário, protege os seus próprios dados. Então, só fazendo um paralelo, bastante simplista até, uma comparação para você se logar em plataformas entre a Web 1.0, a Web 2.0 e a Web 3. Na Web 1.0 era solicitado o seu usuário e senha. Na Web 2.0 era solicitado que você se logasse através da sua rede social. Lembrando da moeda de troca, né? Bem cara em alguns exemplos, que você tinha que dar os seus dados para que as redes sociais tivessem aí a sua receita. Na Web 3, esquece tudo isso, vai ser solicitado simplesmente o seu endereço de carteira, a sua wallet, e é através dela que você será identificado na rede. Eu ouso dizer que vai ser só através dessa conexão que o mundo inteiro vai conseguir navegar na internet. Enquanto a gente explora esse futuro de Web 3.0, além de dar ao povo, né, o poder dos dados que são dele, acho que a gente acredita muito em termos de futuro, de que a gente vai dar também ao usuário também o poder de criar muito esse metaverso. Da mesma forma que na Web 2.0 o poder ficou muito em cima de grandes empresas, a ideia aqui é que esse poder seja descentralizado, esteja na casa de cada um de vocês. E cada um de vocês possa construir um pouco desse pedaço desse novo mundo, dessa nova economia, para que cada um, de uma certa forma, não só participe dessa criação, mas que também possa ter as suas contribuições. Cada um vai ser, de uma certa forma, um pouco investidor, um pouco explorador de negócios, e não apenas um mero consumidor de serviços, ou vai assistir apenas a esses movimentos. Tem alguns dados recentes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui foi tudo que foi divulgado no passado recente, há poucos dias atrás. Então, primeiro eu vou contar um milagre e depois eu conto o santo. Tá? Teve uma grande empresa do setor que chegou a 1 milhão de usuários ativos que investiram em criptomoedas através da sua plataforma, mas o anúncio que isso era possível aconteceu há 3 semanas atrás. Uma outra empresa grande do setor, daqui a pouco eu conto o Santos, anunciou a sua plataforma de criptomoedas e olha o spoiler, o nome da plataforma é XStage. Outros 2 bancos bastante importantes e relevantes aqui do nosso mercado nacional e mundial também, anunciaram seus verticais e a construção de plataformas de criptomoedas e que estão aceitando cadastros dos seus clientes já que demonstram esse interesse. Agora eu vou contar o Santos. Vocês sabem quem é? 1 milhão de usuários na Nubank, a plataforma XStage é a da XP. O BTG Pactual e o Santander Brasil estão ávidos querendo entrar nesse mercado e provavelmente devemos ter alguns colegas players aqui dessas companhias desses bancos vão poder confirmar. E isso tudo aconteceu, todos esses 4 anúncios que eu falei aconteceram nos últimos dias atrás. Então, gente, não é que vai acontecer, é que já está acontecendo. E nesse sentido de que já está acontecendo, nós temos aí uma série de tokens, de ativos, na verdade, que foram tokenizados já. Então você consegue adquirir nas principais plataformas de investimento do Brasil, aquelas bonitinhas, reguladas pela CVM e tudo mais, já tokens de consórcio, tokens de precatório, tokens de crédito de recebíveis,
tokens do seu time do coração. Eu coloquei o Santão aqui, não é por acaso, eu sou santista, nascido, criado de time de coração. Essa questão também dos times de futebol, um aspecto interessante é que além de você poder contribuir para aquele processo de solidariedade, quando o time forma aquele atleta, você poder, de uma certa forma, investir e aí ter participações em todas as negociações do atleta, existe toda uma estratégia e todo um trabalho que você pode fazer em cima da indústria de fantasy game. Então imagina naquele jogo suado da Libertadores, aquele jogador vai e assina uma camiseta no final do jogo e você tokeniza aquele ativo como NFT e você tem aquele ativo como único, seu. Então toda essa indústria ainda pode ser explorada em cima de fantasy games, em cima das paixões que realmente os cidadãos têm hoje no mercado afora. Seja o esporte, seja o game, o futebol e qualquer um outro. Boa. Eu vou explorar um pouco o pilar, o pivô, a chave principal para que toda essa tecnologia disruptiva aconteça. Porque se roda na blockchain do Ethereum, e são chamados os contratos inteligentes, os smart contracts. E eles têm algumas características muito importantes. Além deles rodarem na blockchain do Ethereum, eles são parametrizáveis de acordo com a sua regra de negócio. E não importa o quão complexa seja a sua regra de negócio, todos os gatilhos são possíveis de serem configurados e ele tem uma resiliência muito interessante em termos de autonomia e descentralização. Ou seja, os smart contracts rodam independente da, Deus me livre, qualquer catástrofe mundial. E por eles estarem na blockchain, de maneiras descentralizadas, eles vão se confirmando e os gatilhos vão sendo ativados. Eles são seguros e eles têm duas características importantes que eu acredito que, independente do negócio, a regra de negócio seja fundamental, essas duas características, a da imutabilidade e a da irreversibilidade. Então, isso pode trazer muita segurança, não só para o seu negócio, mas para o seu cliente. É importante destacar, ainda na questão dos smart contracts, que isso foi uma revolução comparado ao primeiro modelo de tokenização de criptomoedas, que era o Bitcoin. Então, quando o Ethereum chegou com esse processo de smart contracts e outras plataformas começaram a adotar, você realmente começou a dar o poder ao usuário, ao desenvolvedor, de poder criar aplicações. E hoje a gente vê isso muito na forma das finanças descentralizadas, das organizações descentralizadas ou das aplicações descentralizadas, que podem pegar sim e aplicar regras de negócios específicas para os seus usuários, para os seus negócios, de forma inteligente e sem medir ou sem romper a característica principal da blockchain, da imutabilidade, de você ter o registro ali realmente sem você conseguir mexer ao longo do tempo. Alguns conceitos importantes sobre tokenização, mas antes eu gostaria de abordar o que é um token. Um token nada mais é do que uma representação digital de um ativo real, seja esse ativo qual for, inclusive seja tangível, como contratos, como obras de arte, como até cavalos de corrida, pasmem, eu já atuei nesse sentido, como intangíveis, como créditos de carbono, como dívidas ou empréstimos, questões que pela volatilidade podem mudar. Eles conseguem... Quais são as vantagens da tokenização? São várias, mas aqui eu destaco 5. Que eu acredito que sejam bastante importantes. A acessibilidade, porque é a democratização do investimento. Aquele ativo que, um prédio, um apartamento de R$1 milhão, que para o investidor pode ser um pouco mais desafiador adquirir, se ele tokenizado, você consegue adquirir uma fração desse ativo. E do mesmo jeito que o ativo inteiro valoriza, a sua fração proporcionalmente valoriza. Então, aquele investidor menor, não profissional, que talvez não tivesse acesso a uma série de ativos, passa a ter acesso. Então, isso abre um leque de oportunidades sem tamanho. Transparência e segurança, eu coloco até na mesma seara por conta da blockchain. Transparência porque qualquer tipo de necessidade de ser auditável, qualquer tipo, inclusive, de verificação, as consultas são públicas e qualquer pessoa pode fazer. A segurança, de fato, por estar rodando na blockchain do Ethereum, ela tem uma resiliência maior a eventuais interferências externas e até ataques maliciosos, esse tipo de questão. É muito eficiente e a sua divisibilidade, que eu acho que é o grande diferencial e o que vai pautar aí os próximos passos, porque aquilo que eu falei no começo, um ativo que muitas vezes não seria adquirível para uma parte um target específico, pessoas com menor poder aquisitivo, daqui para frente poderão. Tem
exemplo prático. Eu acho que é importante. Desculpa, eu tiro o microfone da boca. Tem um exemplo prático que é importante falar, que acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Então vamos imaginar que tem um apartamento sendo vendido de R$1 milhão. E esse apartamento ele é tokenizado em 10 mil tokens de R$100 cada um. Só que passa um tempo, esse apartamento é negociado e é vendido por R$3 milhões. Bom, 200% de lucro. Na hora que esse apartamento é vendido, você recebe os seus R$300, os 100 que você investiu mais o lucro. Acho que, abordando um pouquinho, só mais uma por favor, abordando um pouquinho sobre os serviços e produtos que a Force está preparada para oferecer no pacote de suíte de Blockchain as a Service, temos a confecção de smart contracts, a tokenização dos ativos, que eu acho que é o grande carro-chefe, desenvolvimento de white papers, serviços de market making para quem trabalha no mercado volátil, a adequação do ambiente do seu negócio no metaverso, o desenvolvimento de uma NFT, se assim for interessante para o seu negócio, as questões de finanças descentralizadas, as plataformas, white label ou API, eu vou até mostrar algumas telas aqui do que a gente já tem pronto para oferecer para o seu negócio, até produtos específicos da blockchain, como stakeholding, que eu posso detalhar melhor em outro momento, mas é um produto específico que nós já temos pronto também, que está tendo muita aderência, e tudo isso pode ser englobado num papo, num advisory, numa consultoria, para a gente entender quais desses pontos e desses produtos são reais necessidades para o seu negócio. A ideia é que a gente realmente entenda o negócio de vocês, entenda em que caminho que vocês querem chegar, qual caminho que vocês querem percorrer, qual que é a meta que vocês têm para o curto, médio e longo prazo, e ofertando essas plataformas, construindo cada um desses serviços junto com vocês, tá? Já fazendo aceleração em cima das plataformas que a gente já possui. Então, seja no white paper, seja no market making, a ideia é fazer uma construção junto com os clientes em cima dessas plataformas existentes para acelerar o seu negócio e fazer com que ele esteja mais apto e up-to-date com o que o mercado está trazendo em termos de nova economia digital. Aqui vai algumas telas que eu queria mostrar até num vídeo, mas por proteção aos clientes, logomarca e tal, a gente preferiu mostrar de uma maneira estática, colocando o logotipo da Force, mas são plataformas que já estão no ar, já estão rodando, e elas têm uma peculiaridade importante, porque já temos a estrutura de carteira, já temos as funções específicas de criptomoedas, como o stakeholding, que eu tinha falado, e temos tudo isso pronto que provavelmente consegue... pode ir passando, por favor, Jones, mais uma... inclusive as questões de compliance integradas para fazer o Know Your Client com o provedor de serviços preferível de vocês, a ferramenta está pronta para adequar, e questões mais complexas, como a gestão de cada carteira, o balanceamento de cada cotação, isso já está tudo pronto de uma maneira plug and play praticamente para o seu negócio, seja via white label, seja via API. Nós vamos chegando perto do fim da nossa apresentação, mas antes eu gostaria de deixar dois convites básicos. O primeiro é o QR Code, né? Fúvio, se vocês puderem interagir com o nosso QR Code, vai ter ali, para quem está interessado em saber mais dessa nova tecnologia, adequar o seu negócio, algumas perguntas-chave que vocês já vão entender escaneando o QR Code, aonde a gente quer chegar. Porque quando vocês respondem isso, a gente praticamente dá um norte para vocês do que vai precisar, da janela de tempo, para adequar o seu negócio a essa tecnologia disruptiva que já está aí. E o segundo convite é, vamos juntos participar dessa revolução. Eu espero que a gente tenha boas adesões aqui e que a Force consiga atender o maior número de parceiros. A gente combinou com a produção, a gente vai deixar o microfone para que as pessoas possam fazer a pergunta aí ao vivo e a gente, dentro do possível, vai responder para vocês em cima do tema que a gente comentou. Olá. Bom, sou o Guilherme, do Banco Casas Bahia. Queria saber a percepção de vocês, pensando nas grandes massas, se vocês enxergam algum tipo de tendência do que vocês contaram aqui para as grandes massas, que estão bem distantes assim do que a gente está falando. Eu acho que em relação às grandes massas, falando das pessoas que hoje consomem produtos no varejo, né, como você comentou do Banco Casas Bahia, mas consomem produtos do varejo, a ideia é justamente
que esse metaverso, essas tecnologias de Web 3.0 venham para facilitar o uso dessas pessoas ou engajar as pessoas para o uso desse tipo de tokenização. Eu acho que precisa haver, e eu acredito muito nisso, que vai haver uma disruptura em relação até à forma como as aplicações são criadas para esse público. Porque hoje, muito tem se falado em hiperpersonalização. Então eu acho que a hiperpersonalização vai ter também que passar por todo esse novo mundo que está chegando. Não adianta você criar uma aplicação altamente tecnológica, falar de altos termos, de tokens, de NFTs. No final do dia, o que você tem que dar para as grandes massas é uma forma dele entender que ele está comprando algum ativo, que sobre aquele ativo ele pode ter algum tipo de rendimento e ele tem uma forma fácil, como ele tem hoje no internet banking dele, no aplicativo de banco dele, uma forma fácil de se engajar nessa cultura. Acho que há um outro aspecto importante que também é um pouco da característica desse público de massa. Se a gente falar em questões de faixa etária, eu acredito muito que a massa entre 18 a 35 anos, que hoje já é uma grande massa engajada no mundo de games, em outras experiências imersivas, ela já tem muito esse contexto dentro do seu dia a dia, então vai ser muito mais fácil engajar essas pessoas e eu acho que é uma grande oportunidade, seja para os bancos tradicionais, os bancos digitais ou os bancos que estão nascendo de empresas do varejo, por exemplo, de explorarem esse mercado e explorarem que essas pessoas já têm sim, de uma certa forma, uma educação muito mais forte, uma educação muito mais completa em termos de gestão de ativos, em termos de manuseio da sua vida financeira. Então esse é o que eu acredito. Ótimo, obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Estamos à disposição. É só dar um lembrete que o nosso stand da Forsys, caso vocês queiram conhecer mais sobre toda essa questão de metaverso, blockchain, cripto, além de outras soluções que a Forsys oferece dentro do seu portfólio, o nosso stand se encontra ali, tá? Ao lado, perto do palco ali. Venha tomar um café com a gente, conhecer o nosso trabalho, trazer o seu desafio de negócio para que a gente possa aí te ajudar nessa nova economia digital, nessa nova era que está chegando agora com a Web 3.0. Então vem com a gente que a gente vai ajudar você a chegar nesse novo universo. Estaremos de plantão lá esperando vocês para falarmos tudo sobre isso. Obrigado a todos.